Meus amigos e amigas e cristãos evangélicos, muito boa tarde a todos. Que Deus ilumine todos os seus corações com a bondade divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui nesta emissora para apresentarmos mais uma mensagem, mais uma programação, pelo qual creio eu que Deus irá nos ajudar ricamente através da sua palavra. E nós sabemos que sem a palavra nós não podemos fazer nada. Sem a palavra nós não podemos nos conduzir corretamente pelo caminho da vida, porque Jesus é a vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesta tarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ter um bom tempo ao lado de você, meu amigo, ao lado de você, meu irmão, seja onde você estiver nesse instante, na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, ouvindo a programação, ouvindo a mensagem nesta tarde. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e que Deus ilumine seus corações através da mensagem, através da pregação, através do ensino da doutrina dos apóstolos, pelas quais tem sido colocado perante nós nesta Bíblia, no qual nós cremos ser ela total a verdade de Deus, porque nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E toda palavra que sai da boca de Deus, nós temos que crer, nós temos que aceitar, temos que confessar, temos que recebê-la para provarmos que somos filhos e filhas de Deus, recebendo e crendo em toda a palavra do Senhor Jesus Cristo. Para a nossa meditação nesta programação, neste dia, nós vamos ler no livro de São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Disse Jesus: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isto está registrado em São Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então vamos para outra escritura. 10 dias depois daquele mandamento do Senhor, ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos, vamos para a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, amados e preciosos ouvintes, nós mais uma vez estamos aqui para mais um estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu tenho a liberdade nesse momento de expor perante todos a palavra do Senhor. Nada melhor do que a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus ela é consolo, a palavra de Deus nos liberta. E como nós somos libertados? Nós somos libertados primeiramente conhecendo a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, então nós somos libertados.
É através da verdade que nós alcançamos nossa libertação. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, a verdade nos liberta de quê? A verdade nos liberta da mentira. A verdade nos liberta do engano. A verdade nos liberta da prisão. A verdade nos liberta de doutrinas erradas. A verdade nos liberta de sistemas feitos por mãos de homens. A verdade nos liberta de ismos, de interpretações. A verdade nos liberta de doutrinas que são preceitos e mandamentos de homens. Então, conhecendo a verdade como ela é, então nós alcançamos nossa libertação. Porque creio eu que uma das maiores prisões que um homem e uma mulher devem enfrentar é quando ela está presa a um sistema pelas quais ela é induzida a crer em algo que não está na palavra de Deus, induzida a crer e a defender uma doutrina ou uma espécie de julgamento pelas quais as pessoas aprendem e ensinam fora da palavra de Deus. Mas quando o homem e a mulher, o irmão e a irmã, encontra a verdade da palavra de Deus, imediatamente ela está sendo libertada do erro doutrinário, libertada do jugo da denominação, libertado do jugo denominacional, do sistema que aprisiona, do sistema que deixa ela presa e ela não pode discorrer pelas escrituras, porque o sistema diz: nós não cremos nisso, não cremos nisso. O sistema diz: nós só cremos nisso e não cremos naquilo. O sistema diz: nossa igreja crê nisso, mas não crê nisso. Então as pessoas voltam a estar presas, pensando que foram libertadas só pelo fato de terem optado por uma determinada religião, optado por uma determinada igreja e assim por diante. Mas, conhecendo a verdade nos liberta. Conhecendo a verdade da palavra de Deus, mediante o mandamento e a doutrina dos apóstolos, nós conseguimos ter a libertação que nós necessita, tanto de nossas mentes, como também dos erros, como também dos nossos pecados. Muito bem, amados ouvintes, irmãos, colegas, pessoas que estão nesse instante ouvindo a programação desta rádio. E eu creio que você poderá ser bastante ajudado mediante a sua atenção voltada para a palavra. E se você manter sua atenção, seu foco voltado para a palavra e com sua Bíblia na sua mão, creio eu que você poderá ser bastante ajudado. Não permita que o espírito religioso decaia e venha sobre você para manter o rol, para manter a bandeira do seu sistema e o credo, mas ponha-se na quietude do Espírito Santo, examine a palavra e veja se ela está escrita desta maneira. Então observamos diante destas duas escrituras que nós acabamos de ler, uma em Mateus capítulo 28, versículo 19, palavras do Senhor Jesus Cristo, pelas quais estava ordenando seus discípulos, ordenando seus apóstolos a ir por todo mundo, ensinando a sua palavra, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo depois nós vemos em Atos 2, versículo 38, Pedro dizendo e pregando para as primeiras conversões que alcançou os seus corações por meio da mensagem
depois que o Espírito Santo, que é Deus mesmo, desce nos corações dos discípulos. E Pedro, então, diz aquelas palavras de salvação no capítulo 2 de Atos, versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, meus irmãos, nós vemos aqui dois relatos, duas passagens bíblicas. E aqui há algo que realmente necessita da operação do Espírito Santo. Quando eu digo a operação do Espírito Santo, eu estou falando de uma intervenção divina para fazê-lo ou para fazê-la compreender este grande assunto que é sobre o batismo nas águas. E nós observamos que muitas pessoas, pela falta de entendimento, pela falta de compreensão, porque fazem uma determinada força ou um cavalo de batalha em cima de determinadas coisas, pelo fato da pessoa não dar lugar para o próprio Deus ensinar-lhes, para o próprio Deus mostrar-lhes. Porque a maneira de Deus nos mostrar é através da palavra. Não vá você dizer assim: tá tudo bem, está na Bíblia, se um anjo descer e me mostrar, eu vou crer. Se eu sonhar e Deus mostrar, eu vou crer. Meu irmão, minha irmã, não tem outro meio mais qualificado, mais essencial do que na própria palavra de Deus, porque é ela, as Escrituras, é elas que testificam, é elas que nos mostram, é elas pelas quais nos diz, porque a palavra de Deus, ela dá a nós a chance de examinarmos, dá a chance de nós lermos e vermos se essas coisas são exatamente assim. Você deve agir como os crentes de Bereia, que foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque quando Paulo chegou aos Tessalonicenses e expôs a palavra de Deus, ali houve uma grande confusão, e Paulo partiu dali depois de dias e foi direto para Bereia. Mas quando Paulo começou a expor as Escrituras em Bereia, os crentes que estavam em Bereia eram mais nobres, e todos os dias eles reuniam para ouvir Paulo e examinavam nas Escrituras para ver se era exatamente assim. Então observe que eu quero chegar até você através desta passagem, dessas duas passagens, e mostrarmos a apreciação e que na verdade ela representa e o seu significado. Porque, na verdade, existem muitos pregadores, ministros, que sem o temor de Deus e a falta do Espírito Santo, eles não têm medo de abrirem suas bocas e arreganhá-las e dizer que Pedro errou no dia de Pentecostes. Bom, como uma pessoa que se diz ter o Espírito Santo e se diz um pregador ou algo desta natureza, afirmar tal coisa de que Pedro errou no dia de Pentecostes. Agora, quando a pessoa se dirige nesta afirmação, ela está dirigindo ao próprio Deus, porque quem foi que falou na boca de Pedro? Que tipo de Espírito Santo foi aquele que desceu no dia de Pentecostes? Não foi o próprio Deus? Não foi o Espírito Santo
que ensinaria e faria eles lembrar todas as coisas pelas quais Jesus lhes tinha dito? E como as pessoas têm esta coragem, esta determinação, essa falta de temor para dizer que Pedro, o apóstolo São Pedro, aquele a quem Jesus Cristo entregou as chaves, aquele a quem Pedro se dirigiu como pedra pela qual Pedro teve a revelação de quem era Cristo, e então dizer essas coisas. Praticamente isto seria quase que, se for pela ignorância, seria uma blasfêmia. Mas este é um detalhe que realmente precisa de revelação. É um detalhe indispensável para o nosso entendimento, é a revelação sobre o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre a ordem batismal do nosso Senhor Jesus Cristo, em São Mateus capítulo 28, versículo 19, no qual diz respeito ao seu cumprimento 10 dias depois, no dia de Pentecostes, em relação a Pedro, no qual era um dos 11, conforme está escrito no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então, para muitas pessoas que não têm entendimento, vai dizer assim: vê, eram as palavras de Pedro e não as palavras do Espírito Santo. Como as pessoas podem ter coragem de se pronunciar desta maneira? Mas o que faz elas agirem assim é o próprio sistema onde elas habitam, a própria denominação. Então nós observamos que Pedro se levantou entre os 11, Atos 2, versículo 14, entre os 11 apóstolos, pelo qual dirigiu a palavra, cheio do Espírito Santo. Porque na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 11. Veja, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que havia de seguir. Vê a Bíblia falando sobre isto. E então a Bíblia diz que o Espírito de Deus que desceu do céu e entrou neles. Então Pedro levantou-se, dirigiu a palavra, cheio do Espírito Santo. 1 Pedro 1,11. E ordenou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, observe, é apenas uma simples questão de entendimento concernente à ordem batismal de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19. Então, se você liberar seus pensamentos, deixar apenas ser levado pelo Espírito Santo e você examinar pelas Escrituras, por isso que eu digo, é apenas uma simples questão de entendimento. Porque o entendimento, meu amigo, sobre as coisas de Deus, sobre as coisas que são de Deus, não é necessário teologia, não é necessário seminário, escola teológica,
para poder aprender estas coisas. É necessário uma simples questão de entendimento que só o próprio Deus é que pode dar. Só o próprio Deus é que pode abrir nossas mentes, abrir nosso entendimento para compreender as Escrituras, conforme está escrito no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, nos quais está escrito assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então é necessário o Espírito Santo, Deus mesmo, para abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Agora observe que Pedro, sendo os apóstolos suas testemunhas, porque os apóstolos foram suas testemunhas. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós encontramos que ali a Bíblia relata o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vê você? Vê? Eles foram testemunhas de quê? Do que viu e ouviu. Jamais Deus teria errado ou permitido o apóstolo Pedro errar duas vezes, sendo que Deus, o autor da palavra, ele não erra. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Então observe que a ordem apostólica para o batismo é uma só. E isso é uma doutrina. Doutrina, meus amados, é uma forma de crer. Doutrina não é falar sobre cabelo cortado, falar sobre roupas, sobre isso e sobre aquilo outro. Não, essas coisas são maneiras, condutas de se viver uma vida cristã. São conduta cristã, costumes. Mas a palavra doutrina significa maneira de crer. E a ordem apostólica para o batismo é uma só. E isto é uma doutrina, uma forma de crer. Pois em Efésios, capítulo 2, versículo 20, está confirmado isto. Porque lá está escrito: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então você observa que o livro dos Efésios está confirmado e a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, que está em Atos, capítulo 2, versículo 42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, se vocês observar, meus irmãos e minhas irmãs, não existe e nunca existiu desacordo doutrinário entre Jesus e os apóstolos. Nunca houve, nunca existiu desacordo doutrinário entre Jesus e os apóstolos. Jesus disse-lhes: dei-lhes a tua palavra, e eles creram. Em São João 17, versículo 8, está escrito assim. O que aconteceu então, pastor Vanderlei? O que aconteceu é que seus entendimentos foram-lhe abertos. Lucas 24, 45. Sendo que Pai, Filho e Espírito Santo seria e é títulos da deidade de Deus, de uma única pessoa, chamada Senhor Jesus Cristo. Senhor, Pai, Jesus, Filho, Cristo, Espírito Santo. Vê? São títulos de uma pessoa com um nome, Senhor Jesus Cristo.
pelas quais carregava esses três ofícios de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Então, os apóstolos, quando foram abertos seus entendimentos, eles então entenderam que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que era Senhor Jesus Cristo. Por isso que toda a família no céu e terra toma esse nome. No livro dos Efésios, capítulo 3, versículo 15, está relatado e está escrito desta maneira para a nossa meditação. Está escrito assim no versículo 14: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome. Então, observe que também, além de tomar esse nome, invoca também esse nome. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 21, está escrito assim, livro de Atos, capítulo 3, versículo 1. Então, observe que ali nós encontramos que no versículo 21, do qual convém que os céus contenham até a restauração de tudo. Através desta restauração, nós tivemos esta parte pelas quais cabe às pessoas. E, no entanto, quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus, elas estão rejeitando o próprio Deus. Porque se você rejeita uma parte da palavra, não tem como você rejeitar parte da palavra rejeitando o próprio Deus e ficando com um pouco de Deus. Deus é toda a sua palavra. Se você rejeitar um pouco de sua palavra ou uma palavra, você já está rejeitando Deus. Não é necessário você dispensar a Bíblia para rejeitar a Deus. É necessário você dispensar uma só palavra da Bíblia e você dispensa Deus. Então observa que além deles invocar esse nome, eles também batizavam-se nesse nome. Atos 2:38, Atos 8:14 ao 16, Atos 10:48, Atos 19:1 ao 5 e Atos 22:16, Romanos 6:3 e Gálatas 3:27 e Tiago 2:7. Então, meus amados ouvintes, nós observamos aqui, sem citar as Escrituras, mas apenas falar do capítulo e do versículo, que você vai observar que não existe, não se encontra uma pessoa sequer na Bíblia sendo batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Porque são títulos de uma pessoa com o nome Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos observar algo. Quero que vocês prestem bem atenção a algo agora que nós vamos nos referir. Vamos para a Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Nós vamos observar algo aqui. Então, como eu disse no princípio, existem muitos ministros que dizem: eu prefiro ficar com Jesus do que ficar com Pedro. Bem, pois eu vos digo uma coisa, você não fica com ninguém. Porque, na verdade, Jesus deu a ordem e Pedro a executou. Pedro não errou, ele apenas executou. Jesus não disse para repetir as palavras, ele disse para cumpri-las. E eles, abrindo o entendimento, eles compreenderam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então, muitas pessoas, pela falta de entendimento e temor de Deus, falam certas baboseiras, asneiras e dizem: eu prefiro ficar com Jesus do que com Pedro. Pois eu vos digo, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você tem esta afirmação, você não fica nem com Jesus e nem com Pedro.
Então quero que vocês observem no livro de Atos, capítulo 10, ali. Vamos ver então, se Pedro tivesse errado no dia de Pentecostes, ele teria tempo suficientemente para, no dia que chegasse na casa de Cornélio, e corrigisse seu erro. Mas por que não foi assim? Nós encontramos o centurião Cornélio, e no versículo 1 do capítulo 10 diz: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Isto quer dizer que ele era um crente, não era? E depois as pessoas dizem: crente não precisa, vocês estão atrás pescando em aquário, vão ganhar os incrédulos, vão pregar para os presos, vão pregar para os maconheiros e assim por diante. Vê? Agora eu pergunto, Cornélio era um crente ou não era? Então por que Deus não deixou ele de lado já que era um crente? Por que Deus disse para Pedro ir na casa de Cornélio se ele era um crente já? Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, vi até a visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações. Ele era um crente, não era? E vocês dizem que nós estamos pescando em aquário? Ora, que é isso, meu amigo? Presta lá, calma lá. Veja, o anjo lhe disse: As tuas orações e tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor e que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Vê? Olha só. Se Pedro tivesse errado, o mínimo que o anjo iria dizer aqui, o mínimo que o Senhor iria dizer para Pedro, iria dizer: Pedro, você errou no dia de Pentecostes, mas você tem todo o tempo agora para corrigir quando você ir na casa de Cornélio. Mas por que não foi assim? E por que não foi assim? Ora, meus amados irmãos, quero que vocês prestem bem atenção. Quando Pedro, então, observe que quando Pedro estava ali, quase ao meio-dia, orando, esperando que o almoço ficasse pronto, nós observamos que naquela visão disse-lhe Pedro que eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Vê? E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho, de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse, Pedro, à casa dele e ouviste as tuas palavras. Meus irmãos, meus ouvintes, que Deus possa abrir seu entendimento. Pare com essa incredulidade, este arrazoamento que você insiste tanto. Olhe para a palavra toda é inspirada para corrigir, para redarguir. Ela é apta para todas essas coisas. Mas vamos adiantar um pouco a escritura, porque os versículos, o capítulo 10 é longo sobre Cornélio e sua família. Mas observe que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, o gentil, nós observamos que Cornélio, ele não foi egoísta. Ele disse assim no seu coração: já que está vindo Pedro, já que Pedro está vindo, eu então convidarei a vizinhança, vou convidar meus vizinhos,
Vou convidar todos eles para o culto que logo mais terei aqui em casa. Ele reuniu a vizinhança, reuniu as pessoas ao redor ali da sua sociedade, do seu meio, e convidou todos para o culto doméstico, o culto em casa. E quando Pedro chegou, já tinha uma turma ali boa, um conjunto de pessoas que estava ali. A Bíblia não declara quantas pessoas tinham, mas a Bíblia diz que ele convidou muitos para estar na casa, para ouvir Pedro, as palavras que ele tinha, para ouvir palavras sobre o Espírito Santo. Observe, e no 44 diz: e dizendo Pedro ainda essas palavras, isto quer dizer, e Pedro ainda pregando, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os viram falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Versículo 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, ou seja, fique aqui conosco e ensina mais para nós. Oh, meus amados irmãos, se Pedro tivesse errado no primeiro batismo em Jerusalém, ele teria suficientemente tempo para ter consertado lá em Cesareia, na casa de Cornélio, Atos 10:1. Você acha que Deus mandaria um anjo dizer a Pedro, um homem errado, para Cesareia, pregar uma mensagem à família de Cornélio e batizar todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo? Atos 10, 47, 48. Se Pedro tivesse errado, o mínimo que o anjo iria dizer a Pedro seria sobre o seu erro em Jerusalém. Atos 2, 38. E por que não foi assim? É porque o batismo é verdadeiro e não há ninguém na Bíblia que seja batizado de outra forma até o ano 325 depois de Cristo, sendo que o batismo na Trindade, palavra não existente na Bíblia, foi introduzida pela Igreja Católica Romana, sendo que o paganismo e o politeísmo, na crença de 3 deuses, um Deus Pai, um Deus Filho, um Deus Espírito Santo, crendo em 3 pessoas, formando um Deus, uma Santíssima Trindade, pela qual nem existe e nem se menciona na Bíblia, só existe um Deus. Deuteronômio 6:4. Esse Deus que é o Espírito Santo, esse Deus que veio em carne, essa palavra que Verbo se tornou carne entre nós e recebeu um nome que está acima de todos os nomes, que é Senhor Jesus Cristo. Agora, se Pedro errou, então Deus continuou permitindo o erro com Paulo? Paulo esteve com Jesus? Me responda. Paulo esteve no dia de Pentecoste? Paulo esteve com os apóstolos? Mas e por que ele batizava as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do 1 ao 5? Por quê? Paulo disse em Gálatas, capítulo 2, versículo 2, que ele havia subido a Jerusalém por uma revelação, a mesma que Pedro tinha. Paulo diz em Gálatas 1, 11, 12, que ele recebeu o Evangelho por uma revelação. Então, meus amigos, meus amados, amigas, irmãos, o nosso interesse aqui é o mesmo dos apóstolos.
fazer com que você creia no testemunho de Jesus Cristo e seja batizado no nome dele e ser cheio do Espírito Santo que virá em forma de palavra revelada e pregada. Agora, evidentemente que eu não quero ir contra a sua fé, mas quando você vai contra a fé dos apóstolos, a fé que uma vez foi dada aos santos, a fé pela qual veio do céu, a fé é um dom de Deus, é algo que Deus nos dá gratuitamente. E esta fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Talvez nesse mesmo instante existem ministros, existem pregadores, existem crentes que estão rangindo os dentes por ouvir esse tipo de sermão, mas também pode haver 2 ou 3 ou 4 que esteja regozijando-se no Senhor pela tão grande salvação que Deus tem revelado para eles esta palavra. Oh, meu amigo, depende de como você vê, depende de como você recebe a palavra de Deus. Vê? Então observe que estas coisas são trazidas perante você, não para poder exercer nenhuma influência, mas para exercer sobre você o que a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então isto é importante. Isto é que é importante, porque para começar, o perdão dos pecados só pode ser alcançado através do nome invocado no batismo. Então, eu pergunto, como que você foi batizado? Qual foi o nome que o pregador, lá atrás, no dia em que você foi batizado, qual foi o nome que foi invocado? Foi os títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Ou foi o nome do Senhor Jesus Cristo? Porque João, em sua carta, no capítulo 2, versículo 11, ele diz: filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome são perdoados todos os pecados. No capítulo 10, versículo 43 de Atos, está escrito: a este dão testemunho todos os profetas, de que todo aquele que nele crer receberá o perdão dos pecados pelo seu nome. Em Tiago 2,7 está escrito: não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Qual foi o nome invocado no seu batismo? Os títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Os mesmos que quando você era criança, recém-nascida, que seus pais, se é que eles foram católicos, levaram você ainda pequeno, criança, lá ali na igreja, e o padre salpicou ali algumas gotas de água na sua testa: eu te batizo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo? E quando você cresceu e teve alguma notícia sobre Jesus Cristo, de que ele havia morrido e te salvado, e você então entra numa denominação e é propagado para você o Evangelho, e novamente os títulos Pai, Filho e Espírito Santo é invocado sobre você de novo, somente com uma diferença: imersão. Mas a palavra é a mesma, meu irmão. Abra seu olho, abra seus olhos espirituais. Veja, abra seus olhos espirituais. Meu irmão, minha irmã, você que está me escutando, vê, não fique aí batendo os dedos aí na mesa, ou rodando para lá e para cá, caminhando na sala, orando até para que o programa termine logo, ou até pedindo para que o programa termine logo. Não faça isso, não deixe um espírito religioso
te pegar e você então defender denominação, defender a igreja, mas a minha igreja não crê assim, mas a nossa igreja não crê dessa forma, nós não cremos assim, porque fomos ensinados assim. Mas eu digo, e a Bíblia ensinou assim? Mas e a Bíblia te ensinou assim? Então, vejam bem, meus amigos, Jesus, quando ele voltar, ele vai vir buscar a mesma igreja que ele deixou. A mesma, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele vai vir buscar a mesma igreja que ele deixou, a mesma que ele deixou ali antes do dia do Pentecostes. Ele vai buscar a mesma. Ele vai buscar uma igreja tendo a mesma fé, a mesma doutrina, o mesmo parecer sobre Cristo, a mesma forma batismal, a mesma Santa Ceia, a mesma posição das mulheres na igreja, a mesma conduta, a mesma ordem, a mesma feição, o mesmo testemunho, a mesma coisa. E você acha que Jesus, quando vier nos ares, vai buscar uma igreja indiferente da doutrina que aqueles apóstolos na igreja primitiva começou, dando início com o batismo do Espírito Santo, descendo no dia de Pentecostes? Acorda, povo evangélico! Desperta! Desperta pela palavra, desperta para a palavra, esqueça o sistema, olhe para a Bíblia, olhe para a palavra. Deus pode estar abrindo seu entendimento agora. Uns podem estar amaldiçoando o que está sendo pregado, mas outros podem ter certeza, tem alguém bendizendo e glorificando a Deus em algum lugar. Porque Deus conhece essas coisas. Deus sabe muito bem. Deus sabe e continua a acontecer as mesmas coisas que continuava lá atrás, onde muitas pessoas com aptidão religiosa, correndo atrás disso e daquilo, indo, entrando e saindo. Esse povo honra-me com seus lábios, mas os seus corações, seus pensamentos, seus entendimentos estão longe de mim. Então, meus amigos, meus amados ouvintes, que Deus possa abençoar seus corações, abençoar suas almas, abençoar suas vidas. Corram para a palavra o mais rápido possível. Acerte seu batismo, porque enquanto você permanecer com esse batismo trinitariano sobre suas costas, você vai viver uma vida religiosa pensando que está libertado, mas não. Você pode ter parado de fumar, parado de beber, parado de jogar, porque isto Deus faz, mas o cumprimento verdadeiro não foi ainda cumprido. Mas que Deus possa dar-lhe entendimento, para que Deus possa te dar afeição para a palavra, e que Deus possa abençoar sua família, seu lar, seu trabalho, e que você possa recorrer às Escrituras para ver se elas são exatamente desta maneira. Deus abençoa cada um de vocês, e se vocês quiserem entrar em contato conosco, quiserem fazer alguma visita, quiserem estar em um dos nossos cultos, nós temos alguns endereços para você. Em Sazedo, por exemplo, a igreja fica na rua Newton Campos, 339, no bairro Brasília, com os cultos todas as terças e quintas, às 19h30 e domingo, às 18h. Em Betim, na rua Aracaju, 150, no bairro Citrolândia, cultos todas as terças e sextas, às 19h30, domingo, 8h30 da manhã. Escola dominical, em Garapé, na rua José Ferreira de Lima, 198A, bairro Vale do Amanhecer, cultos todas as quartas às 19h30 e domingo às 19h. Em Vespasiano, na rua Paraná, 647, bairro Sélvia,
os cultos todo último sábado de cada mês, às 18 horas, em Mário Campos, na rua Flor de Seda, número 93, bairro Jardim Primavera, com os cultos aos sábados, às 19 horas e 30 minutos. Nós também, se você pode entrar em contato pelo telefone 031-96840694 ou 86966476, ou então você pode enviar seu e-mail, você pode escrever através do e-mail wbcosta26@yahoo.com.br, entrar também no nosso blogspot mensagemtempodofim.com.br. Lá você vai ver vários vídeos, várias pregações. Nós também estamos com os nossos sites em construção, os nossos sites que estão em construção. Logo, daqui uma semana ou duas, já vai estar pronto. O site é www.ofundamentoDaFé.com.br, www.mensagemtempodofim.com.br, e você pode também assistir também através da TV, né? TVOevangelho.com, o programa Assim Está Escrito, aos sábados ao meio-dia. Que Deus possa abençoar você, abençoar sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos nos encontrar novamente, se assim o Senhor permitir, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, com esta mesma programação. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.